Vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Pedro, capítulo 4. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ler. Ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Nosso Pai Celestial, só Tu és poderoso pelo Teu Espírito para abrir os nossos olhos. Nenhum esforço humano é capaz de fazer com que a nossa lógica atinja e compreenda a Tua palavra. Mas a Tua graça é suficientemente poderosa para nos alcançar. E é nesta expectativa que nos encontramos aqui agora, esperando na revelação do Teu Espírito. No nome de Jesus. Amém. Era uma vez no Japão, um jovem agricultor que com o pai cultivava um pequeno pedaço de terra. Diversas vezes por ano carregavam o carro de boi com frutas e verduras e iam vender na feira da cidade mais próxima. A não ser o nome e a diminuta gleba, o pai e o filho tinham muito pouca coisa em comum. O velho cria em não trabalhar demais, e o filho era superativo. Certa manhã, carregaram o carro de boi e saíram a caminho. O jovem calculou que se andassem o dia todo e à noite, chegariam ao mercado na manhã seguinte. Andava ao lado do boi, picando com um aguilhão para que o dócil animal apressasse os passos. Calma, dizia o velho. Você viverá mais se for mais calmo. Ao que o filho retrucava: se chegarmos ao mercado antes dos outros, teremos oportunidade de conseguir melhores preços. Vamos mais rápido. O velho puxou o chapéu e pôs a dormir no banco. 4 milhas e 4 horas mais tarde chegaram a uma pequenina casa. Aqui fica a casa do seu tio, disse o pai. Vamos parar e dizer bom dia para ele. Já perdemos 1 hora, papai, retrucou o rapaz. Então, mais alguns minutos não farão diferença, dizia o velho. Meu irmão e eu vivemos tão perto e quase nunca nos vemos, e tocamos uma prosinha. O moço se movia impaciente e enquanto os dois manos conversavam tranquilamente, ele ficava de um lado para o outro. A caminho novamente, o pai, por sua vez, se incumbiu de dirigir a carroça. Um pouco mais adiante chegaram a uma encruzilhada. O velho tocou o boi à direita.
O caminho à esquerda é mais curto, disse o rapaz. Eu sei, filho, eu sei, disse o velho, mas este caminho daqui é mais bonito. A noite alcançou-os no meio de um lugar que parecia um grande jardim. Vamos dormir aqui, decidiu o velho. Pouco antes de amanhecer, o jovem sacudiu e acordou o pai. Vamos rápido, e atrelou o boi e seguiram. 1 milha e 1 hora mais tarde, encontraram um fazendeiro tentando tirar sua carroça de um buraco. Vamos ajudá-lo, disse o velho. É perder tempo, explodiu o filho. Calma, filho, retrucou o velho. Você também poderá cair num buraco algum dia e precisa de alguém para ajudar. Quando conseguiram tirar a carroça, era quase 8 horas. Repentinamente, um estrondo, um relâmpago rasgou o céu, seguindo-se de um violento barulho, como se fosse um grande trovão. Muito além das montanhas, os céus ficaram negros. Parece que vai chover muito na cidade, falou o velho apreensivo. Se não tivéssemos perdido tempo, teríamos vendido tudo já, resmungou o filho contrariado. Calma, disse o pai, você viverá mais, calma. Com todas essas paradas, os dois só alcançaram o topo do morro, a entrada da cidade, na tarde do dia seguinte. E ficaram olhando para baixo longo tempo, atônitos, calados. Nenhum deles falou. Finalmente o moço, que estivera com tanta pressa, confidenciou consternado. Bem, agora compreendo o que o senhor queria dizer. Calma. Viraram o carro e se afastaram da cidade, que fora Hiroshima. Ali estava aqui está uma história contada por Peter Marshall, um pastor, foi capelão do Senado americano, e que conta essa história com muita veracidade. Há muita gente que se preocupa muito em viver para si, se preocupa que a sua vontade seja cumprida. Outros estão preocupados em viver para agradar os outros. Mas há um terceiro grupo, daqueles que pensam que vale a pena viver para Deus. As pessoas que vivem para si são chamadas de egoístas. Aquelas que vivem para os outros são chamadas de altruístas. E as que vivem para Deus são chamadas de santos. Quem vive só para si é interesseiro. Quem vive para os outros é abnegado. Quem vive para Deus não é nada. Quando uma pessoa vive para si, o centro dela é o eu. Quando ela vive para os outros, o centro delas é a opinião dos outros. Quando ela vive para Deus, ela não tem centro, porque Cristo é o seu centro. Cristo é tudo.
Nós podemos viver para nós e para os outros sem sermos libertos do pecado. Mas se quisermos viver para Deus, temos que ser livres do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 11. Diz-nos a palavra de Deus que é preciso o homem morrer para si, a fim de viver para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Se alguém quiser viver para Deus, terá que morrer para o pecado. E se tiver que morrer para o pecado, terá que morrer para si e para a opinião dos outros. Muita gente não consegue viver porque vive reagindo. Reage o que pensam os outros. Ou reage à aspiração que tem de si diante da opinião dos outros. E ao invés de viver, vegeta. Ao invés de se empolgar, se empola. E se angustia com as cobranças que as pessoas fazem para a pessoa. 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 e 15. Cristo nos fez incluídos, identificados, batizados, unidos na sua morte, para que nós morrêssemos juntamente com Ele, a fim de não pertencermos mais a nós mesmos, mas pertencermos àquele que nos amou de tal forma que nos liberta de nós mesmos. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Qual é o foco para o qual se dirige o processo de vida que você vive? É o altruísmo, é o egoísmo ou é a santidade? Para onde eu e você estamos nos dirigindo? O que move o nosso modo de andar? Os nossos próprios interesses? Os interesses dos outros? O teólogo alemão disse que o homem que é dirigido por si mesmo, ele é autônomo. O homem que é dirigido pelos outros é heterônomo. E o homem que é dirigido por Deus é teônomo. O autônomo se autodirige e sofre com a sua própria finitude, porque ele esbarra com uma coisa chamada morte. Quando ele se dirige com medo de um fantasma que o persegue, que é a morte. Ele se dirige pela finitude. Quando os outros o dirigem, ele não consegue nunca ter uma libertação grande, porque ele vive sob a pressão das cobranças, das exigências, das expectativas, e ele nunca consegue estar solto. Mas quando Deus o dirige, ele sabe que ele é amado, que ele é aceito, que ele é recebido, e que ele não tem que dar satisfações aos homens, porque Deus é quem o justifica. Agora, até isto passar deste córtex cerebral para, eu não sei se é aqui no cerebelo, hipotálamo, não sei onde é, não sei se é no coração, se é no rim, no fígado ou na sola do pé, mas neste lugar que nós chamamos interior, câmara, coração,
passar do intelectivo para a vivência tem uma grande viagem. Como dizia De Gaulle, a maior viagem que eu já andei não foi nas incursões da guerra pelo interior da África, como general defendendo, mas foi da minha cabeça para o meu interior. As maiores viagens que eu já andei. Essa viagem profunda, longa, que leva tempo para a gente chegar neste descanso. Em Gálatas capítulo 2, verso 19, o apóstolo diz que nele, que em Cristo, ele encontrou uma morte para si e uma vida para Deus. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo, e o verso seguinte diz, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele disse, estou crucificado com Cristo, foi o processo que Deus utilizou-se para me levar a morrer para a lei, a fim de viver para Deus. Se você, se eu, se nós vivemos para Deus, devemos viver de acordo com a sua vontade. O texto que nós lemos, ainda há pouco, diz o seguinte: para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis viver para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Duas palavras interessantes: concupiscências e vontade. Vamos usar uma palavra mais compreensível para concupiscência: desejo. Desejo e vontade. Então há um conflito dentro do ser humano entre os seus desejos e a sua vontade. Os desejos são biopsíquicos, são físicos e psíquicos. A vontade é espiritual. O desejo é instintivo. A vontade é liberta, porque a vontade é o âmago do espírito. A única coisa que o homem tem, que é dele, que eu posso garantir que é dele, a única coisa que eu tenho que me pertence, é meu patrimônio e a minha vontade. Mais nada. A cor do meu cabelo foi dada por meus pais e ainda continua dada por meus pais. Não tem aqui nenhuma pintura. Está aqui é preto de graúna. Isso aqui não é preto de tinta, não. Não tem cabelo branco aqui, não. Aqui tem. Se eu deixar a barbicha crescer, vocês vão ver que está cheio de branco aqui. Mas aqui não. Isso aqui é índio. É da tribo G. É o elemento G. É dos pimenteiras, lá do Piauí. Preto. Negro. Herdei, genética. Esse tamanho aqui é genética. Esta tez aqui é genética. Esta voz aqui é uma mistura de genética com ambiência. Existe na voz um fator psicológico ligado à criação. Por isso que eu tenho uma voz assim, é um pouco de castração educativa. Não saiu a voz toda. Às vezes a gente... Quanto mais castrativo, mais fechado. É uma mistura, não é minha. A educação não é minha, não me pertence. É fruto dos meus pais,
da minha cidade, do meu estado, da educação, das escolas em que eu estive, do meio ambiente, do convívio com vocês. Tudo isto me faz ser o que eu sou. Mas a minha vontade, esta é minha, esta me pertence. Esta é a única coisa que eu tenho. É a condição de decidir moralmente, querer ou não querer. Os meus desejos, eu não posso sopitá-los. Eu não posso destruí-los. São desejos absolutamente reais. Estão aí. Há um tempo atrás, eu conversando com um moço que estava muito perturbado com os seus problemas sexuais, ele disse: Pastor Glênio, ora comigo para que Deus tire a minha tesão. Digo: meu filho, de maneira nenhuma eu vou fazer um negócio desse. Deus me livre de fazer um negócio desse. Isto aí é legítimo, é uma coisa que Deus lhe deu. Pastor, ele assustou assim, como quem diz: eu pensava que tinha que me castrar. Não. Desejos são absolutamente naturais. Agora, a vontade, ela tem que reinar sobre os desejos. E a vontade só pode reinar sobre os desejos, ainda que os desejos sejam fortes, ainda que os desejos levem a grandes tentações, porque o homem só é tentado pelos seus desejos. Quando alguém é tentado, diz a palavra de Deus, é pela sua concupiscência, porque Deus a ninguém tenta. Existe uma coisa chamada vontade, que decide optar pela vontade de Deus. E quando a vontade do homem decide optar pela vontade de Deus, a vontade de Deus é infinitamente maior que a vontade do homem e do que os desejos humanos, e é capaz de levar o homem à vitória. Entendo na minha fragilidade de entendimento que o texto significa: pois já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento. Você vai padecer, vai ter lutas, porque aquele que padeceu na carne já cessou o pecado, para que, no que ainda vos resta na carne, há um tempo de carne que temos que viver aqui, não continueis a viver para as concupiscências ou para os desejos da carne, mas para a vontade de Deus. E nós precisamos caminhar um pouco mais para verificar alguns aspectos que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus. Em primeiro plano, nós encontramos em Romanos capítulo 12, verso 2, que a vontade de Deus é tríplice e tem três características importantes a serem analisadas ou meditadas por nós. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. A árvore que levou a mulher à tentação e à queda, ela percebeu que o seu fruto era bom, agradável e desejável. Desejável. É o desejo que é o problema do homem. Os budistas criaram a doutrina kármica, que visa destruir a vontade até que você alcance o nirvana. Mas isso me enerva, porque você nunca vai conseguir destruir as suas vontades senão pelo ascetismo. E o ascetismo nada mais é do que a sufocação da legitimidade humana. Você não consegue. Então tem que se manter dentro de um sistema trancado, fechado, a 7 chaves, para tentar sufocar o que é legítimo do ser humano. Agora, a vontade de Deus, ela é boa,
agradável e perfeita. E por ser perfeita, quando a minha vontade cai dentro da vontade de Deus e eu opto, decido, voluntariamente, não por imposição, mas pelo doce convencimento do Espírito, a me ater dentro da vontade de Deus, então meu barco vai navegar suave. Ainda que trepide com as lutas, mas eu opto pela vontade de Deus. Eu não tenho dúvida que José do Egito, 17 anos, jovem, bonito, não tivesse uma luta com a Potifera. Se quiser dizer Potífera, também pode. Mas era um pote de fera. A mulher de Potifar. Ela conseguiu ficar com a capa de José na mão. Mas não conseguiu capar José. Ela não conseguiu destruí-lo porque José tinha vontade em optar ficar com a vontade de Deus. Não tenho dúvidas para o meu entendimento que José não tivesse elã. Mas entre o seu elã e a decisão moral de ficar com a vontade de Deus, ele optou ficar com a vontade de Deus, ainda que isso lhe custasse provavelmente 13 anos de cadeia. Mas 13 anos na masmorra não se compararam com os 70 anos no trono. E o homem que não sabe ir para a masmorra jamais poderá ir para o trono. E o homem que não usa a corrente no pé dificilmente poderá colocá-la no pescoço. E se a corrente de ferro pesa, a de ouro eleva. E o homem de Deus tem que saber que há uma luta, há um conflito entre os desejos e a vontade, mas pela vontade de Deus. Jesus disse em Mateus 7:21 que não basta falar, é preciso fazer a vontade de Deus. Não basta ter discurso, é preciso cumprir. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Falar é fácil, fazer é glorioso. E fazer é o único lugar que nos faz permanecer. 1 João capítulo 2, verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus. Não é o que fala, é o que faz. Já vimos que a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. Essa vontade boa e agradável e perfeita tem que ser executada. E aqueles que executam a vontade de Deus permanecem para sempre. Jesus é um modelo de alguém que não fez a sua vontade, mas a de Deus. Em João capítulo 5, verso 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço ou julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Esse é um assunto que nós precisamos meditar. Nós estamos fazendo a nossa vontade ou a vontade de Deus? Neste assunto em que estamos tratando, nessa decisão que estamos tomando, é a nossa vontade ou é a vontade de Deus? O que vai nortear a nossa vida? Capítulo 6 ainda de João, verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Eu não vim fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Esse foi o projeto de Jesus. E Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, verso 17, que a nossa tarefa nada mais é senão a de perseguir e buscar
a vontade de Deus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Algum tempo atrás, uma jovem aqui da nossa comunidade, ela me procurou e disse: pastor, eu estou apaixonada por um rapaz assim, 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 assim. E eu queria saber qual é a sua opinião. Eu não tenho opinião, minha filha. Não, mas eu não queria me casar sem o senhor me dissesse. Eu decidi a sua vida? Não. Agora, a Bíblia diz determinadas coisas. Você é uma nova criatura? Ah, sou. É nova criatura? Pois a Bíblia diz, por exemplo, ela fala sobre relacionamentos não compatíveis entre luz e trevas. Um é luz, outro é trevas. Ela fala isso. E depois dela pensar um pouco, ela disse: será que isso não é muito radicalismo, pastor? Não sei. O senhor não acha que isso aqui foi escrito para uma outra época, quando as pessoas viviam em tribos, quando as cidades eram muito pequenas e o mundo mudou tanto, e as coisas mudaram tanto, e a gente tem que mudar a releitura da Bíblia? Eu digo: você leia como você quiser, eu leio do jeito que está aqui. Eu não tenho muita habilidade, eu não tenho muita amplitude. A minha leitura é do jeito que está aqui. E ela ficou meio brava e fez o casamento. E outro dia eu a encontrei mais jururu, bem acabadinha. E assim mesmo, parecia um ginipapo amassado, quando cai maduro da árvore. Estava assim, aquele negocinho esfrangalhado. Eu digo: o que houve, minha filha? Ela disse assim: não fala. Não fala, porque eu sei que o senhor vai me dar uma bronca. Mas se eu tivesse ouvido, eu digo: não é a mim, não. Por favor, não tenho nada a ver com isso. Não escrevi Bíblia. Não é releitura, não. É leitura certa. Está escrito. Você quer, Deus não disse: olha, eu vou botar uma cerca de arame farpado ao redor da árvore, não vai ninguém tocar. Ou então vou colocar uma porção de maribondos ali, que é para ninguém encostar naquela árvore. Ou então vou colocar uma cerca de eletrificada. Ele não botou nada, ele disse: olha, está escrito, eu estou dizendo assim, não coma, porque se comer vai morrer. Não tinha Irapuá, não tinha Tataíra, não tinha maribondo e tatu, não tinha vespão, não tinha nada para impedir as pessoas aproximarem. Pode chegar à vontade, se quiser levar para casa a bacia do fruto, pode levar, só que se comer morre. É isso que está escrito? É. E a vontade? A vontade tem que coincidir com a vontade de Deus. Mas e o meu desejo? O desejo é subalterno à vontade. Senão você passa a ser não mais do que o macaco treinado, instintivo, ou o cachorro de Pavlov, saliva. Se você não for uma pessoa que tenha vontade, misericórdia, eu não quero nem andar perto de você. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, eu tenho aqui qual é a vontade de Deus para os homens. Qual é a vontade de Deus para os homens? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Está escrito na Bíblia que a vontade de Deus é que nenhum pereça, mas todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. A vontade de Deus está expressa nas Escrituras, que Deus não quer que os homens se percam, mas que sejam salvos. Eu preciso entender isto para entender uma outra coisa, meus amados. Em 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15, tem um texto das Escrituras que me assusta.
E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Agora eu vou dizer para vocês que me assusta. Se é da vontade de Deus que os homens sejam salvos, eu posso dar mais um texto. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Vendo aí se é da vontade de Deus a salvação dos homens. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se Deus quer que os homens sejam salvos, aí diz assim: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Escuta, você tem pensado nesse aspecto? Porque eu estou sendo despertado ultimamente, muito para esse aspecto. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E é da vontade dele a salvação das pessoas. Por que eu não orar especificamente pela salvação dos meus, egoisticamente? Ponto número 1. Deus tem um outro propósito na sua vontade para os seus filhos, segundo está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 6. Ele não só tem vontade que os homens sejam salvos, mas tem vontade que os seus filhos, ou aqueles que foram alcançados pela salvação, sejam, vamos lá. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que esta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Ele fala dos desejos e da vontade. A vontade dele é a nossa santificação, mas cuidado com os desejos de lascívia que andam por trás. Porque a vontade de Deus, sendo boa, agradável e perfeita, há de nos levar a uma superação dos nossos desejos pela sua graça. Uma coisa que me chamou a atenção essa semana foi 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, que Deus nos quer, por sua vontade, pessoas santificadas, mas de muita gratidão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu pedi para essa moça dar o testemunho dela uma outra oportunidade, não vou chamar aqui hoje, mas o carro dela foi roubado essa semana. E ela disse: quando eu soube que o meu carro foi roubado, eu voltei para casa. E a minha mãe e o meu irmão que estava com o carro, a primeira coisa que eu precisei fazer foi soltar o sentimento de culpa que ele estava vivendo, e Deus me deu um sentimento de gratidão que eu não tenho. Ela disse: meu espírito é um espírito de cobrança e de exigência, mas Deus me deu naquela oportunidade um espírito de gratidão, e eu comecei a louvar e agradecer. Voltei para o trabalho, e lá no trabalho as pessoas não sabiam por que eu estava assim, e queriam falar sobre o assunto. Ela disse: eu não vou falar porque Deus vai me trazer o carro de volta, eu posso louvar por ele, não para que ele traga, mas eu tenho uma certeza de que o carro, e à noite o carro veio, mas ela disse: o que aprendi ali não foi o problema da devolução do carro, foi o espírito de gratidão em meio à tormenta. Entende? Isso que às vezes a gente não sabe fazer, que a gente sabe fazer só quando as coisas são favoráveis, e não aprende, mas a palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade do homem. Não, é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu às vezes o meu desejo não é dar graças, o meu sentimento não é agradecer, mas eu não fico com o sentimento, eu obedeço a palavra de Deus e dou graças. E às vezes a coisa não se resolve, mas resolve comigo, porque o meu espírito fica factível, fica possível aos problemas, não fica um espírito ranzinza e ranheta.
Eu não estou tanto preocupado que os problemas sejam resolvidos. Eu estou preocupado é como eu vou reagir aos problemas. Nem sempre eles vão desaparecer. Mas como é que eu estou vivendo em relação a eles? Isto é que nos interessa. Em 2 Pedro, capítulo 4, verso 19, a palavra de Deus coloca no campo público dos relacionamentos que nós devemos praticar o bem, que esta é a vontade de Deus em meio às dificuldades com as pessoas. 1 Pedro 4,19. Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, na prática do bem. Essa é a vontade de Deus, né? Que você pratique o bem quando você está sofrendo. E finalmente, eu estou encurtando porque o tempo aqui também está encurtando. O capítulo 6 de Efésios, versos 5 e 7, nos fala desta postura do espírito de eficiência e obediência por parte do profissional. A vontade de Deus é que o profissional seja o mais eficiente e o mais obediente possível. Quanto a vós outros servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Aqui está, eu adoto aceitar que a minha vontade se torne boa ao fundamentá-la e depender da vontade de Deus. Eu quero ser eficiente trabalhador e obediente naquilo que está determinado. Só assim o homem se equilibra. Os revoltados, os agressivos, os excitados, os cobradores, os reivindicadores nunca encontram descanso para o seu coração. Ainda que tenham direitos, nós precisamos aprender a ceder os nossos direitos em conformidade. Se eu estou pregando passividade, não, estou pregando ser dependente da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ainda que soframos, ela é suficientemente poderosa para nos levar à perfeição, à agradabilidade e à bondade. Porque ela é boa, agradável e perfeita. Onde você vai andar, meu amado? Qual é o caminho que você está decidindo? É para a vontade de Deus ou para a sua vontade? Esse é um assunto que você precisa refletir. A sua vontade vai lhe dar muito trabalho, que a minha me dá. Moço, tenha calma. Mas eu preciso vender o nosso produto, pai. Calma, meu filho, que quem tem calma, vive mais. Hiroshima é uma realidade na vida de muita gente apressada, que não sabe decidir pela vontade de Deus. Quer que a sua prevaleça, nem que seja no muque. Por isso eu tenho feito uma oração assim: seja feita a tua vontade, meu Pai, nunca a minha.